Lá vamos nós para o lago Oswego, perto de Portland, no Oregon, onde uma saliência se destaca na encosta da montanha. Essa casa com formato de funil em meio às árvores está ancorada em um desfiladeiro de 30 graus acima do rio Willamette. Essa obra-prima inigualável foi projetada por e para Robert O. Schatz. Oi, Chuck. Como vai? Tudo bem, é bom te ver. É bom te ver, é um prazer estar aqui. Obrigado por me receber na sua casa. Simplesmente, eu vou te contar. Só a parte externa e essa vista já são espetaculares. Eu até subi no seu telhado, tomara que você não se incomode. Não, tudo bem. Mas eu quero muito entrar, a gente pode? Pode entrar, é claro. Vamos entrar, mas é proibido usar sapatos aqui dentro, então você vai ter que tirar. Olha, eu tô acostumado com isso no meu trabalho, eu confesso. E rapidinho chegamos ao andar principal, que me deixa sem palavras. Uau! Janelas com grossos parapeitos de madeira em todo o canto. E expostas no piso, maquetes de algumas obras do Robert. Acima de nós, o teto de madeira, que é a sua marca, projetado para dar um belo visual e uma boa acústica. Isso é ótimo, o cantinho do bate-papo com direito à lareira. Este andar da casa é o andar da família, por isso eu queria que tudo fosse bem aberto e fluísse. Eu queria que a luz do sol pudesse entrar. Eu ouço música neste cômodo, então eu fiz questão de que o piso e o teto não fossem paralelos, as paredes não são paralelas. A acústica é perfeita para você sentar aqui e curtir uma música. Esse amante da música é um renomado arquiteto desde os anos 70 e já construiu diversas casas excêntricas durante sua carreira. Em 1988, Robert queria uma casa que desse a impressão de estar pairando sobre o rio. Então ele contratou a si mesmo, obviamente. Construir uma casa em formato de cone que fica pendurada na encosta da montanha não deve ter sido fácil, mas ela foi feita em um ano. Esta é a sala de estar e a minha suíte principal. Este aqui é o andar superior da casa. Tem um cantinho com uma cama para ver TV ou admirar a paisagem. O ponto focal aqui é a TV, mas ela compete com essa vista. E tem uma coisa bem familiar nesse projeto, nas portas do quarto. Adorei esse vidro jateado aqui. Bom, esse vidro jateado é uma representação abstrata da planta da casa. Eu posso fechar as portas, se eu estiver a fim de privacidade, Sim. Mas geralmente ficam totalmente abertas. Eu tô pensando o seguinte, olhando tudo isso aqui, o que me parece, e eu posso estar enganado porque eu não entendo nada de arquitetura, mas parece que você projetou a casa para se encaixar na forma que você vive nela. Exatamente. A casa foi projetada de dentro para fora. As experiências dentro da casa são um reflexo do que você vê fora dela. Quando você entra, precisa se sentir em paz dentro da casa. Essa foi a intenção. O banheiro principal do Robert fica ao lado do quarto dele. E ele tem razão. É sereno. Olha isso. Tomar um banho de banheira, com a natureza bem aqui. Se você quiser plateia, é só colocar umas cadeiras. Não tem problema. É só colocar cadeiras. A cozinha é moderna, com armários contemporâneos que abraçam a parede curva. Eu tô vendo que você quis causar impacto, né? É tudo aberto e nada interrompe a circulação. Você pode dar toda a volta. Tem umas bancadas bem amplas e temos um sofá na janela que dá para acomodar umas 16 pessoas. A festa sempre termina na cozinha, não importa de quem seja a festa. Essa é uma cozinha projetada para receber festas, com É certeza. difícil tirar as pessoas da cozinha. Se eu tivesse uma lareira aqui, não precisaria de uma sala de estar. Embaixo do andar principal, o sonho de toda criança. Um quarto enorme para os netos dele, com camas customizadas enormes. E do lado de fora do quarto de brinquedos, um caminho de paralelepípedos que leva até o estúdio do Robert. O trajeto para o trabalho que ele projetou é um dos mais curtos da história. Boa jogada, Robert. É aqui que a gente curte o verão. Minha nossa. Eu nem acredito. Isso é espetacular. Olha, não é uma palavra que eu uso com frequência. Mas certamente é uma palavra perfeita para essa desert. No Kentucky tem uma rua principal com quilômetros de comprimento. Na zona sul da cidade, a casa que aparece logo na curva é diferente de qualquer outra nos Estados Unidos. Meu nome é Alice, bem-vindo à casa da Mamãe Ganso. Alice McIntosh herdou essa casa incrível. Sim, o que eu vou fazer agora, sabe? Porque esse prédio exige muita manutenção. Parece humano, tomou uma forma própria. E você tem sempre que estar cuidando de alguma coisa, fazendo alguma coisa, consertando alguma coisa. Então é meio que um patinho carente. Sem a Alice, esse ganso já teria ido pra panela. A casa foi construída em 1940 por seu tio-avô, George Stacy, e a esposa dele, Ollie. Um monte de gente estava
abrindo novos empreendimentos no leste de Kentucky, porque a ferrovia ainda não passava e tudo era muito isolado nos anos 40. O tio George construiu esse ganso pensando que atrairia mais clientela. E o nome da loja dele, na época, era esse, Mamãe Ganso. Então ele teve a ideia de construir uma casa em forma de ganso para morar. A ideia nasceu durante um jantar de ação de graças. Ele sempre comia um ganso no dia de ação de graças. Ela cozinhou na panela de pressão, desossou, colocou na mesa e o George ficou lá sentado, tomando seu café. Até que de repente ele falou, é assim que eu quero fazer a casa. Então ele levou os ossos do ganso até um arquiteto local e o ganso nasceu. Com 65 metros quadrados, essa casa oval tem 3 quartos, um banheiro completo, uma cozinha e uma sala de estar. Essa é a sala de estar do ganso e ainda tem todo o pinho natural original de quando construíram a casa. Eu sempre gosto de pensar que a sala de estar faz parte de um ovo. Ela tem formato de ovo, é oval, que é uma coisa bem singular desta casa. Essa é a parte de trás da porta da frente. O meu tio John fez isso quando eu tinha 17 anos. Foi dele que eu herdei a casa. Ele disse que essa era a contribuição dele para a casa. Ele fez a porta. A casa do ganso tem 8 janelas no formato de ovo, arredondadas por fora, mas quadradas por dentro. O George teve essa ideia. Se era para colocar um ganso em cima, era bom ter ovos no ninho. Então ele projetou as janelas nesse formato. A cozinha é onde a Alice tem as lembranças mais queridas da infância. O ganso já atraiu artistas que o pintaram. E os vizinhos ajudam a conservar sua história. Mas o ganso é mais do que um ícone. Para a Alice, tem a ver com família. Era para ser assim, embora eu tenha ficado perdida quando herdei a casa. Hoje, eu acho uma maravilha. E quero passá-la para os meus filhos e para os meus netos, porque eles também gostam bastante. É da família. Essa é a parte de trás da casa da Mamãe Ganso. E aquela ponta ali é o rabo dele. Eu quero agradecer a vocês por terem visitado a casa da Mamãe Ganso. E esse é o ganso de Hazard, New Hampshire, onde o lema é viver livre ou morrer. E é exatamente como o artista John Brooks projetou sua casa, onde ele vive com a esposa Jamie. Minha casa não é uma caixa e não dá para comparar com o que seria considerado uma casa normal. Eu queria que ela fosse algo especial, porque eu sabia que provavelmente só faria isso uma vez. O John ele é um verdadeiro artista. Ele pensa diferente, a cabeça dele é um mundo diferente. Ele pensa tridimensionalmente. John conquistou reconhecimento global como um dos escultores de madeira mais prestigiosos ainda vivo. 40 anos atrás, ele decidiu trazer essa arte para casa. John, meu amigo, como é que tá? Muito bem. É muito bom te ver. Bem-vindo. Eu já estou impressionado com a sua casa. É uma estrutura que tem personalidade própria. Dá para perceber de cara. Quanto tempo faz que você a construiu? Bom, começamos em 1970. Eu não queria viver numa caixa, queria alguma coisa diferente, mas nem imaginava no que ia dar. Só que começaria com uma fundação redonda. E eu tinha algumas ideias, um monte de ideias, mas nenhuma delas acabou se tornando o que nós construímos. O que acabaram construindo. É, isso mesmo. Então realmente foi uma metamorfose da sua imaginação. Exatamente. Saiu da sua cabeça e foi organicamente tomando forma. Exatamente. Uau. Tá, a gente pode entrar então? É, legal, vamos lá. Imediatamente, uma escada em espiral nos recebe assim que entramos na casa do John. O corrimão de cimento e os degraus de madeira nos levam até o mágico andar principal. Cara, olha isso! Eu tô vendo a sua obra em toda parte. É lindo demais. Eu me considero um artista visual, em primeiro lugar. Digo isso porque meus móveis são peças de arte, antes de tudo. E não apenas mobília comum, funcional. Então, o conceito de estética geralmente é superior ao conceito de função. É isso que, quando eu penso numa casa de um artista, em alguém que eu respeitaria como artista, é isso que eu imagino. Você vive na sua obra. E o loft, olha só isso. Passamos mais tempo dormindo ali antes de construirmos o quarto no andar de cima. O quarto do John fica localizado numa torre separada que ele construiu há alguns anos. Essa parte da casa não é aquecida. Então, como conseguimos todo esse conforto lá em cima, não usamos mais este loft. Voltando à casa principal, o John garante que a escada para o apartamento de hóspedes parece mais difícil de subir do que realmente é. Qual era a ideia por trás disso, além de... Eu não consigo pular esses 2 metros. Bom, ela foi entalhada de um único tronco de olmo. E tudo feito com uma serra elétrica.
Muitas peças jura? minhas são recortadas com uma serra elétrica, tipo todas as peças mais pesadas. Uau, olha só. Tô vendo. E acaba sendo essa escultura Sim, maciça. sim. Esse é o único material que você trabalha? A madeira é o único material? Geralmente, eu tentei várias coisas, mas sempre volto para madeira. Eu vou te contar, essa cadeira é bem confortável. Meu bumbum cabe perfeito. Isso aqui, cara, eu adorei. Isso é espetacular. Quer dizer, vamos falar sobre a escultura mais funcional que pode existir. E é tudo uma peça É só. uma peça só de pinho Uma branco. única peça. Veio de um lixão na cidade de Manchester. Na verdade, ela está embutida na estrutura da casa. Não dá para tirar sem arrancar uma janela primeiro. É uma parte da raiz. E está meio que num ângulo para cima de onde ela realmente brotou. Saquei. O John esculpiu esse banco de madeira maciça com uma motosserra, parando de vez em quando para testar. Ele sentou, esculpiu e lixou até ficar perfeita. Depois ele tratou a madeira e esperou uns 2 anos para a madeira secar totalmente. É difícil ficar feio sentado nesse banco. Olha só, ela é feita para você sentar numa posição que o James Bond faria. O meu nome é Nice. Chuck Nice. Me explica essa estrutura aqui, porque tem até um jeito de escultura no modo como a estrutura se formou aqui. Eu peguei uns pedaços de madeira que eu tinha pensado em montar na forma de um A que estavam meio bambos. Eu coloquei os 2 primeiros e notei que ia perder muito espaço em cima. Então eu tirei, cortei e transformei em 3 peças. Assim que montei tudo, tive uma ideia. Desci 5 centímetros, subi 5 centímetros do outro lado em cada viga, vindo nesta direção aqui. Muito legal. E acabou ficando com esse visual de escultura, né? Não, porque você mexe. Parece um pedaço de papel. Quando você dobra dos 2 lados, ele fica mais resistente. Isso. Aí você tem uma lateral em serpentina que flui para um lado e para o outro. E essas são as 2 formas. Por mais impressionante que seja a casa do John, ele certamente fez questão de que o resto da propriedade também estivesse à altura. Eu tô vendo que aqui no seu terreno tem todo tipo de escultura. É aqui que a sua arte vive ou é assim que você decora? Bom, é aqui que a minha arte vive e é assim que eu decoro. Ah, tá. Certo. É meio que tinha um templo aqui em algum momento e a única coisa que sobrou foram esses Só pilares. sobraram os pilares. Eu não considero a minha casa estranha. É uma casa, sabe? Basicamente é isso. E sim, é diferente. Essa casa representa possibilidades. Você não precisa viver numa caixa. Então, acho que essa casa representa potencial e criatividade. Colorir fora das linhas. Acho que a primeira vez que eu vim até aqui foi como um pintor diante de uma tela em branco. Só que para mim era tridimensional. E eu comecei a organizar a minha vida aqui. É uma vida inteira de trabalho. Há várias comunidades onde as casas são semelhantes. Até você ver esta aqui. Essa mesmo. Essa com o dinossauro. Oi, sou o Sean. Eu sou a Lisa. Bem-vindos à Casa Dinossauro. Pode entrar. Sean e Lisa Torrell são os proprietários desse palácio dos primórdios. Sean é empreiteiro e Lisa ex-manicure. São paleontólogos amadores. Eles não escavam os ossos de criaturas gigantes do passado. Eles vivem em uma casa cheia de representações delas. Bom, nós gostamos de chamar de Casa As Dinossauro. crianças da vizinhança chamam de Casa Dinossauro. É, Foi assim que verdade. ela ganhou esse nome. E chamam a Lisa de Mulher Dinossauro. Bom, estamos na entrada aqui. Esse é um dos nichos que nós instalamos. Essa é uma das nossas coleções de dinossauro. E isso aqui é um denonico. Aqui embaixo, um dente de megalodonte e um pedaço de matriz. E o fóssil de uma planta. No nicho inferior aqui, temos um tricerátops com alguns amniotas. amniotas. Bem ali. Para além da entrada da casa, o espaço se abre para uma área de convivência tradicional. Mas a decoração da sala é um pouco mais afiada. Aqui nós temos a mandíbula de um alodesmos, que é uma criatura parecida com um leão marinho.
uma criatura marinha. E nós encontramos na nossa pedreira em Bakersfield. E desse lado... É nossa peça belíssima, a mandíbula de uma baleia de barbatana, uma mandíbula parcial. E estas são as vértebras que ficam atrás. Isso aqui também foi encontrado na nossa propriedade. E eles não estão falando do quintal muito bem cuidado. O casal encontra boa parte de seus tesouros de esqueleto, como dentes de tubarão e de baleia, em sua própria pedreira em Bakersfield, que estava embaixo d'água zilhões de anos atrás. E de onde vem esse amor deles por tudo que é pré-histórico? Quando eu era pequena, a minha mãe e o meu avô eram caçadores de cristais e colecionadores. Sean e Lisa compraram essa casa com 300 metros quadrados em 2003. 2 anos depois, eles começaram a decorar a casa com 4 quartos, 3 banheiros e um lavabo e transformar em seu próprio parque de dinossauros. E então começamos a comprar outras estátuas. Toda vez que vemos alguma coisa bem conservada, trazemos para casa. nós pegamos. A escada leva até o ponto focal da casa, um mural da vida pré-histórica. Este é um dos murais que colocamos na parede. O tema é dinossauros. E se olhar bem de perto, vai ver vários dinossauros. Tem um espiando pelo poste aqui e alguns hadrossauros. E tem um Archaeopteryx na árvore ali. No andar de cima, um salão de jogos bem legal, cujo tema tá mais pra piratas do que pra Jurassic Park. Mas nem tudo aqui é de pirata. Também tem um dinossauro que chama esse quarto de lar. Temos o Fred. Ele é o nosso tricerátopo de E estimação. os nossos netos adoram o Fred. Ele fica de olho na casa quando nós viajamos. Sim. Bom, menino. No andar de baixo, uma sala dedicada às descobertas fósseis dos Torres. Esta é a nossa sala da família. E isso é um ovo de hadrossauro. Na verdade, foi o primeiro ovo que nós conseguimos. E esse dinossauro parece um pato. Temos alguns artefatos de dinossauro e uma variedade de fósseis. E aqui temos o dente de megalodonte. E você pode perguntar, o que é um megalodonte? O megalodonte era um tubarão pré-histórico com provavelmente uns 16 metros de comprimento. E um dos dentes que nós encontramos apareceu na Shark Week. Ele deve ter mais de 15 milhões de anos. Tem uma cozinha muito bonita no andar de baixo que leva até o quintal dos Torres. Aqui é o nosso quintal. E esse aqui foi o primeiro que nós adquirimos. Esse aqui é o nosso bebê tiranossauro. Esse é o carinha que deu início a tudo. Ele deu início a tudo. Eu já fui como ele. Ele é Um muito dia. bonito. Repleto de folhagem tropical, o quintal faz você se sentir numa floresta jurássica. E exatamente como naquela era, existem animais gigantescos à espreita. E aqui temos uma barbatana que era do grande tubarão megalodonte. Tem 1,80 m de altura por 1,50 m de largura. E olhando para a nossa piscina, nós temos... O Tiranossauro Rex. Esse é o grandalhão do nosso quintal. Ele cuida da nossa piscina para nós. Como você pode ver, o Sean e a Lisa se divertem muito aqui. Eu adoro morar aqui. Eu também adoro morar aqui. Morar aqui é muito divertido. Tem muita coisa para ver. Quando você anda por aí, sabe? Tchau!